Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. E só em cima disso, antes dele ler os últimos chats, claro, pra gente não perder, até porque a gente tá na nossa reta final, Morumbis, que eu falei que eu ia puxar esse tema com você, André Plihal participou conosco na última semana e ele falou que o São Paulo tem outras prioridades que não sejam a reforma no Morumbis, porque já vai ser um ano complicado, já vai ser foda segurar a onda de enfim, 2025, 26, 27, que seja. E ele acha muito prejudicial para um time que já é contido, que já é... Pô, a gente não tá num nível, por exemplo, pros próximos anos de um Flamengo, que é um time estável, que é um time tranquilo. Tirar o fator Morumbis do seu torcedor. Já ocorre esse ano, a gente tem aí a Arena Mané Garrincha pros jogos que vão ter show no Morumbis e tudo mais. Mas, cara, o que você acha dessa reforma? Você acha que precisa ser agora pro centenário? Tem essa máxima, até hoje o Júlio falou, o Tony falou, que eles querem deixar como legado para as próximas gestões. Precisa, nesse momento, tirar o Morumbi do São Paulino? A última pergunta que o Casares não me respondeu, acho que ele ficou com um pouco de ressalva, era justamente o plano, não para a reforma do Morumbi, o plano para o Morumbi fora de circulação por conta dos shows para 2025. Que eu falei, que vocês estão? Já tem show eu falei, minha filha comprou o show da Shakira. Tem jogo, você vai fazer o quê? Vai jogar onde? Depois eu chego na questão da reforma. Já tem uma coisa nova envolvendo o Morumbi. O Morumbi nunca ficou 50 dias indisponível para o São Paulo na história. Ficou agora. Sem reforma nenhuma. Só por conta de shows. E a agência de shows, o Tirone comprou para os 3 o Oasis lá em outubro. Vai ter mesmo? Falou que vai. O Oasis vai. Então estaremos. Eu vou a alguns shows do Morumbi com remorso. Eu fico tomando conta daquelas placas, vejo se tá chovendo, se alguém tá fazendo xixi no campo, eu fico maluco com essa porra. Como diria Tele Santana, que tá aqui, eu tô olhando para ele, campo de futebol é para se jogar futebol. E ele deixava... E isso já fez... Como o Zubeldia ganhou em Brasília e no Brinco de Ouro, pensa menos 6 pontos, ou 2 pontos nesses 2 jogos. Nossa. Como seria a situação atual? São Paulo estaria fora da Libertadores, mas ganhou. Não. Ganhou daquele jeito, não é a mesma coisa. Então a minha preocupação primeira é 2025, com a agenda de shows. E eu perguntei para o Casares porque Campinas não é a cidade de São Paulo. O gramado estava bom quando o Palmeiras jogou, quando o São Paulo jogou já não estava bom. Brasília é lá, é uma outra questão, é gigante o estádio, não, uma parte do campeonato senão não pode jogar fora do estádio e tal. A cidade de São Paulo, Allianz Parque eu nunca cogito, esquece. Causou, além das lesões dos jogadores de São Paulo, o Água Santa, né? Esquece. Pacaembu, passei agora aqui, vem esse vídeo no estúdio. Pertinho. Então, é uma coisa incrível. E vai ser sintético. Barueri, sintético. Vai jogar onde? Canindé que ainda... Então, eu falei, tem alguma possibilidade? Porque o Canindé tá... Né, vai jogar o feminino no Canindé. Né, o gramado não tá nas melhores condições. Jogou na Vila, foi... Mas são coisas... O Canindé poderia, até pela história. Sei lá, é aqui... Eu não... Mas a Vila até o Santista reclama, fala que é pequeno, São Paulo vai enfim, mandar, é foda, né? O Canindé tem uma capacidade reduzida hoje, mas é um estádio que o São Paulo já foi mandante. Foi dono. Algumas vezes. Foi dono. Até na época do tempo. Foi dono e foi mandante. Mas ele não me respondeu, entendeu, Gabriel? Agora, eu tenho uma coisa, até mostrei para os caras no Tricolaço. Para a reforma... Fora o tempo da reforma, você vai ter que ter outra casa, todos tiveram, parece que isso não vai existir, e vai, todo mundo. Ele pronto, daquele jeito bonitão do Monumental, não casa com a quantidade de shows que existe. Porque o Morumbi tem uma coisa hoje que as pessoas não reparam. Fora Bruno Mars da vida, Coldplay, que são 8, 6, que você fica lá com o gramado coberto por 2 semanas... Quando é um show pontual, mesmo grande, o palco pode ser montado e é montado atrás do campo de jogo. Quando você aproxima tudo, como é o estádio River Plate, o palco vai ser montado dentro do campo de jogo. E o gramado será destruído. Né? Então é uma questão para se pensar também numa reforma. A coisa que mais me apavora é o estádio novo do Atlético, que é uma brincadeira, cara. O estádio novo do Atlético. O campo é um lixo, não tem drenagem, a acústica é uma merda, tem ponto cego. Puta, lindo pra caramba. Mas
se for feita alguma coisa naquele lugar sagrado, e a principal coisa do Morumbi é o Morumbi cheio, e o Morumbi tem ficado cheio, isso é o mais importante. E não por mérito só do ingresso popular, que eu acho que é uma das grandes sacadas dessa direção, mas muito por conta do metrô, de uma estação de metrô que não existia, né? Hoje o fluxo... Então, para mim, o Morumbi faz uma falta gigante já nesse ano. O ano que vem vai ser mais difícil e essa reforma aí me apavora em todos os aspectos, muito mais do que o FIDIC. Essa reforma me apavora. Mas tem também essa questão de que... Centenário, reforma, meu Deus do céu. Mas mesmo que não se Quem pense... vai votar 80 mil pessoas, em qual jogo vai votar? Não bota 60. Não, a média de público, não, ela confirma isso, por mais que seja talvez, alta, né? Claro que mas... eu entendo que é uma tentativa de deixar um legado, de assim, ficar na história, e tem também um movimento político nisso. Claro. Mas, cara, acho que pra agora, não sei se então, mas é o que eu penso assim, pode não ser pra agora, mas se a gente pensar pra daqui a 15 anos, mais ou menos, se nada for feito, o Morumbi ele fica defasado e perde essas receitas que tem hoje. Algo tem que ser feito, mas de uma forma que não prejudique o futebol. Então, né? Mas a gente tinha essa imagem. Os últimos fatos estão desconstruindo essa imagem. A presença do público, a arrecadação. Então, aí que tá, viu? Não adianta, eu falei também, mandei. Não adianta vir falar que o Bruno Mars rendeu 12 milhões se você não mostra o custo todo que você teve sem o seu estádio. O líquido e o... né, quanto você gastou na reforma, quanto você pagou para Brasília, quanto foi para... Assinou camisa e leiloar. Né? E acho assim, hoje a arrecadação dos jogos ela é significativa para a Dedéu. 8 milhões no jogo da Libertadores, 8 milhões. O Corinthians, a semana anterior, tinha lotado a arena 2 vezes para o feminino e para o masculino, deu 2,5 milhões. 8 milhões. E a renda média é 3 milhões para um jogo de 45 mil pessoas. Da renda. E agora tem o interesse de show. A empresa que assinou com o São Paulo é a mesma que assinou com o Palmeiras para shows. Então, show grande, Morumbi. Show pequeno, Allianz Parque. Então, o Morumbi, é claro que tem 1000 outras possibilidades. Eu sei que a máxima é o estádio tem que funcionar e estar em movimento e com rentabilidade, né? Quando não tem jogo também, certo? Esse é o desafio. Isso. Mas muita calma nessa hora, nessa reforma. Só peço isso, pelo amor de Deus. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link está aqui embaixo na descrição.